Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esta live, aos nossos amigos aí que estão nos assistindo. Novamente, o prazer de ter o João aqui conosco. João, seja muito bem-vindo. Olá, Miriam, boa tarde, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui para a gente bater um papo sobre seguro no geral e hoje especificamente falar dos ramos de transporte. É isso mesmo, João. Agradecemos aí a sua participação, mesmo porque você é um dos especialistas aí no seguro de transportes. Então, hoje, como o João já falou, o nosso bate-papo vai ser exclusivamente sobre os ramos, sobre os seguros, né? Os ramos de transporte. Ô, João, começa explicando para nós aí quais são os tipos de seguro que um transportador e um embarcador podem adquirir. Vamos lá, vamos fazer uma divisão. O que o Aham. transportador pode contratar? Maravilha. São seguros das siglas RCTRC, que é o seguro obrigatório do transportador rodoviário, o RCFDC, que é o seguro facultativo do transportador rodoviário. Nós temos o RCTVI, que é para o transportador internacional de carga, né? Que geralmente fazem viagens no Mercosul. Brasil e Mercosul. E nós temos aí o quarto, um pouco menos utilizado, mas nós temos aí uma demanda que média dentro do território nacional, que é o RCTAC, que é o transportador aéreo de carga. Nós temos outras modalidades, né, no aquaviário e no ferroviário, mas muito pouco utilizado. Primeiro que a malha férrea só tem uma demanda, só tem um que manda, né? É muito limitada, né? É MRV aí que manda e desmanda no sentido por ter a concessão, né? Aham. A ferrovia, né? Então, os trens são dela. E nós temos o aquaviário, que se usa muito na questão de cabotagem e algumas coisas de balsa aí no centro-oeste. Alguns rios são ainda navegáveis. São Maravilha. essas modalidades. E esses são os transportadores, né? E dos Esses são embarcadores? embarcadores, nós temos aí o transporte nacional, né, que muitos conhecem como o TN, e nós temos o internacional, que é a importação, cargas oriundas de outros países, e a exportação, né, cargas destinadas a outros países. Essa questão do seguro internacional, ela tem uma demanda, por mais que você tenha apólice, baseada no Incoterms, de compra e venda, né? Porque aí o Uhum. Incoterms determina a responsabilidade de quem contrata o seguro ou não. Ah, perfeito. E para os nossos colegas que estão nos assistindo, tem interesse, né, em entrar nesse ramo de transporte, vamos desmembrar um pouquinho essas sopinhas de letras, né? Qual é a Vamos. cobertura do RC, do DC? Quais são os tipos de cobertura aí que cobre cada ramo? Vamos lá, vamos começar pelos transportadores. Então vamos falar do RCTRC, que é o seguro obrigatório do transportador rodoviário de carga. Todo transportador tem a obrigatoriedade de ter esse seguro e ele cobre danos à mercadoria decorrentes de um acidente com o veículo transportador, que é a colisão, o abarroamento, o capotamento, o incêndio, o tombamento. Essas são as coberturas básicas. E dentro das apólices, você tem as coberturas adicionais, que podem ser contratadas junto com a emissão da apólice, que é a operação de carga e descarga. São transportadores que transportam equipamentos pesados, muitas vezes utilizam de guinchos do próprio muque, né, do próprio caminhão, e às vezes até guinchos separados para carregar e descarregar a responsabilidade acaba sendo deles e eles precisam ter essa cobertura adicional. Outra cobertura adicional, muito utilizada, é a cobertura de avaria. São danos à carga sem acidente com o transportador. Por exemplo, o caminhão saiu do ponto A, foi até o ponto B, mas chegou lá numa freada brusca que teve para não bater ou para desviar de algum fato no decorrer da viagem. Essa carga correu dentro da carreta, né, da carroceria, e acabou estourando, amassando, Danificou o produto, né? danificou, amolgando. Dentro da cobertura de avarias, você tem lá, né, as siglas, que é queda, quebra, amassamento, amolgamento, água de chuva, mancha de rótulo, vazamento. Lógico que cada cobertura tem a sua especificação. Um exemplo da cobertura de água de chuva, desde que o caminhão seja um baú, Uhum. ou se for um caminhão aberto, ele esteja lonado perfeitamente, né? É. Caso contrário, não vai ter essa cobertura.
Outra cobertura que se usa bastante também hoje é a cobertura de limpeza de pista. Caso ocorra um acidente com o transportador e a carga fique esparramada na pista, você tem uma verba para cobrir essa limpeza e a destinação. Que nada Não é tem a ver com o não é seguro ambiental, né, João? ambiental, não. É um seguro limpeza, tá bem claro lá, limpeza Aham. de pista. É um seguro de reembolso. Muitos transportadores ainda ficam bravos, porque eles têm que pagar para ser reembolsado. E essas são as coberturas adicionais. Junto com o RCTRC, os transportadores fazem a contratação do RCFDC, né, que é o seguro facultativo de roubo, desaparecimento de carga, que dá cobertura de roubo, desde que o roubo seja comitantemente com o veículo transportador ou emprego de violência, né? Um exemplo clássico que a gente dá: o motorista saiu de uma viagem, parou para jantar ou tomar um café em determinado local, deixou o caminhão lá. Quando ele voltou, o caminhão está lá e a carga não está. Isso não tem cobertura. Então, comitantemente, tem que chegar lá, não ter o caminhão e não ter a carga. E dentro dessa operação do RCFDC, para se ter a cobertura de roubo, a seguradora coloca algumas regras de gerenciamento de risco para determinados tipos de mercadoria. Já Mercadoria dá outra A, live só esse da outra assunto aí. live. Exemplo, mercadoria A tem que fazer um GR específico, porque nós estamos falando de medicamento. Uhum. Mercadoria B, nós estamos falando de produto alimentício. Não é um risco elevado, mas não tem a obrigatoriedade de ter o mesmo GR do medicamento. Mercadoria C, que são mercadorias maquinárias, mercadorias que não têm muito atrativo a questão do roubo, então você tem um GR menos apertado. Essas são as duas coberturas mais utilizadas no transportador rodoviário de carga nacional. Entre esses dois, nós temos o RCTVI, que nada mais é que a cobertura de RCT e DC, porém para as viagens internacionais, Mercosul, geralmente, praticamente igual. A única diferença aí são fronteiras e muito importante, né, uma questão muito importante no RCTVI, que algumas seguradoras acabam não dando cobertura para determinados países, porque elas não têm um contrato de representação. Então, por exemplo, tem a seguradora X, que ela faz a pós de RCTVI, mas ela só dá cobertura para o Chile, para a Argentina e para o Paraguai. Mas para o Uruguai ela não dá, porque ela não tem um contrato de representação naquele país. Em caso de um eventual sinistro, vai ter problema. Então ela deixa bem claro, olha, as coberturas: Brasil, para o Chile, para o Paraguai e para a Argentina, tanto como ida, tanto como volta. Isso também é uma coisa que a gente precisa estar Bem atento, né? bem alinhado com o transportador, porque geralmente o transportador fala: só faço Argentina. Aí você faz a pós na seguradora, e aí amanhã depois ele vai para o Uruguai, e geralmente acontece o sinistro. E aí a gente tem que voltar ao assunto para mostrar para ele lá que ele não teria cobertura. E um outro caso que a gente tem no transportador, que é o RCTAC, que é o transportador aéreo de carga. Geralmente os agentes de carga, né? Isso é uma apólice que se utiliza bastante, mas muitos acabam tendo problema porque não tem no KNAI a questão de ser um transportador aéreo, e algumas seguradoras acabam pedindo aí que ele tenha o registro da ANAC. E geralmente, para você ter o registro da ANAC, você tem que ter o aeronave. Se você não tem aeronave, você não tem o registro. Não consegue. Uma coisa está Então, atrelada à outra, né? uma coisa está atrelada à outra, né? Quando você, aproveitando esse gancho, quando você volta para o transportador rodoviário, é a mesma coisa. Ele tem que ter a NTT, uma habilitação obrigatória para qualquer transportador rodoviário de carga. E no VI é o permisso, né? Você tem que ter um permisso de cada país para você estar passando na fronteira lá e não ter problema da sua carga ficar presa lá junto com o caminhão. Essa questão transportador, vamos lá para o embarcador. O embarcador é o proprietário da mercadoria. Pode ser o fabricante e pode ser o distribuidor, que ele compra de alguém para revender para alguém. A partir do momento que ele compra, ele faz o seguro de transporte nacional. Nessa modalidade tem uma questão de responsabilidade, né? Danos à carga, né? Isso vai muito com a questão da venda. Se um determinado embarcador vende a mercadoria dele
pelo Incoterms FOB, ele não tem responsabilidade de fazer o seguro dessa carga. Por quê? Porque quem comprou vem retirar essa mercadoria Uhum. no depósito dele. Certo. Porém, quando ele vem de CIF, ele é obrigado a A fazer as entregar. avedações Uhum. e entregar com o seguro. Então, esse é a questão do transporte nacional. Aí a cobertura é diferente do transportador. Você tem aí inúmeras coberturas, iniciando-se das coberturas básicas, que é a cobertura ampla A, restrita B e restrita C. Isso você faz de acordo com a operação. Ampla A está bem claro, cobre todos os Cobre tudo. riscos, exceto os excluídos, né? Uhum, sim. Porque também É outro nessas ponto coberturas de é outro ponto. atenção. Ah, tem um ampla A. Você tem ampla A, cobre isso. Ah, mas eu transporto com o meu veículo. Então você tem que ter uma cláusula transportes efetuados por veículos de propriedade segurada. Ah, eu contrato uma transportadora e ela está querendo cobrar o seguro de mim. Tem a cláusula do DDR, que é um outro assunto que nós vamos discutir aí, porque tem um decreto-lei do dia É, 29/12, 1153, que tem a proibição. Então, você também tem que estar explicando. Ah, eu só transporto mercadorias em contêiner. Tem lá uma cláusula que dá desconto, contêiner padrão ISO. Ah, além da mercadoria, eu quero a cobertura de frete, eu quero a cobertura de despesas, quero a cobertura de impostos, que eu não vendi a mercadoria, eu transfiro. Então, você vai desenhando essa pólice de transporte nacional para o proprietário dessa mercadoria, como fazer um terno no alfaiate, sobre medida. é isso aí. Sobre Aí me medida. remete à nossa live anterior que nós falávamos sobre os desafios do corretor de seguros, né, João? E o quanto ele tem que entender a operação do segurado. Tem que entender, o segurado tem que falar. Porque aí você consegue fazer aquele terno adequado e perfeito. Uhum. Ah, mas tem ajuste? Tem. Se dá uma engordadinha, a gente vai fazer um ajuste no meio da vigência. Emagrecer um pouco, a gente faz outro ajuste. Isso, mas a gente tem que estar sempre alinhado. Sempre alinhado. Importantíssimo isso. E também a cobertura ampla A, falando, né? Cobre acidente, cobre o roubo, envolvendo tudo que nós falamos de cobertura referente ao transportador, né? Mas só para uma diferença clara, gritante, assim, se o motorista para em determinado local, ele tem a cobertura ampla, ele parou para almoçar, jantar ou tomar um café, ele volta e uma parte da carga foi roubada, tem lá um vestígio de arrombamento ou de ralo, de insider, etc., tem cobertura na pólice transportacional, diferente do transportador. Uma coisa bem legal entre transportador e embarcador. Transportador tem POS, embarcador tem franquia. Ah, Ah, mas é tudo igual. Não, não é não igual. é, né? Não é. Não é. A franquia é um valor em cima de um determinado sinistro ou de um determinado valor, por exemplo. É igual de carro, né, João? Para fazer Igual de uma carro. associação aqui para todos que estão nos ouvindo, né? É, Nos igual de assistindo. carro. Uhum. O transportador lá no acidente, ele não tem franquia. Né? Seguro obrigatório não tem franquia. Mas no roubo, tem segurador que determina primeiro sinistro isento, segundo sinistro 10%, terceiro 20%, ou já começa com 10%. Isso vai de seguradora e de operação e de corretor para corretor. E dentro desse embarcador, né, além do transporte nacional, nós temos o transporte internacional, que é a importação e a exportação. Então, são empresas ou indústrias, empresas que importam mercadorias manufaturadas ou exportam mercadorias manufaturadas ou não. Isso também vai na mesma linha de cobertura do transporte nacional, ampla A, restrita B, restrita C e aquelas demais coberturas adicionais, né? Hoje, por Uhum. exemplo, no internacional você tem a cobertura que a gente fala assim, navio, né? Dependendo do navio, a idade, você tem um agravo na taxa ou não, né? Se o navio é mais velho, ele provavelmente pode ter um adicional.
ou se você tem a cobertura do aéreo, que é o SVD, valor declarado ou não, né? Também muda a questão da composição de taxa. Olha só. E o internacional, e tanto a importação como a exportação, ele é regrado pelo Incoterms, né? A forma de venda, como foi vendido, início de cobertura, fim de cobertura. Exemplo básico, o segurado fez uma importação FOB, tem seguro, fez o seguro de importação. O risco ele começa a partir do momento que a carga é colocada no navio no porto de origem, até o destino final. Olha só. Não, não, Miriam, mas eu quero comprar X-Work, que é uma outra modalidade. Aí a cobertura não se inicia mais no porto, se inicia lá na fábrica do exportador. Já Você engloba o vai percurso rodoviário, né? rodoviário, preliminar rodoviário. Então, olha como muda o início e o fim da, Totalmente. da, da cobertura. Como você tem outros, né? O FCA, que é um transportador designado, então o exportador entrega naquele local que você determinou. Na exportação, você tem a questão do CIF, do CIP, do DDP. E uma coisa bem legal, que poucos falam sobre a questão da importação, é quando você importa maquinários para uma empresa nova ou para um aumento do polo fabril, né? Então vamos lá. Linha de produção, né? É linha de produção. Olha, isso é bem legal, que é o Derlei Startup, né? Que é o DSU que se fala. A Miriam vai montar uma fábrica de fazer garrafa PET, um exemplo. Ok. Então ela vai montar a fábrica do lado de uma engarrafadora da Coca-Cola, um exemplo. Vou falar Coca-Cola aqui para dar um exemplo. Então você vai lá, terraplanagem, levanta a Monta toda a estrutura, estrutura. faz o pátio, faz tudo e você já encomendou a máquina, né? Então, essa máquina vai chegar, tem que chegar aqui em março. Então você importou ela, para ela chegar em março, em abril você já está produzindo, porque você já vendeu essa produção de abril para o pessoal da Coca-Cola. E se você faz um seguro básico de importação e dá um evento e dá um sinistro, você só recebe a máquina. Você vai receber a máquina. Normal. E a produção que você já tinha vendido, que é o lucro cessante, como é que fica? Porque você vai ter que solicitar fabricar essa máquina novamente, vai ter um período para ela ser entregue. Então, você tem essa cobertura de DSU, né, Delay Startup, para que, caso ocorra um sinistro na importação, além da máquina, você tenha a cobertura dessa produção que você futuramente já tinha vendido. Muito Isso é bem interessante legal para maquinário. É muito legal. Então, esses são, Miriam, falando os principais ramos que são comercializados no seguro de transporte no Brasil. O transporte. E hoje o transporte rodoviário é o mais comum, né? São os mais utilizados, né? Até porque ou nós temos modais rodoviários que são muito caros, o frete, né, João? Ou poucas opções. Nós temos uma questão cultural, né? Nós somos movidos a combustível. Então, por exemplo, você pegar a malha férrea, a questão a questão de quilometragem, vamos falar de quilometragem, de malha férrea por questão de rodovias. Primeiro que a malha férrea também depende das rodovias para você chegar nos pontos, né? Tanto o marítimo, o aéreo, né? Aeroportos, portos e estações, vamos dizer assim, o caminhão tem que chegar ali para pôr no trem, para pôr no navio ou no aeronave, tudo tem que chegar pelo caminhão. Então você tem automaticamente uma demanda maior do rodoviário. E o transportador, né? Você tem mais transportador a determinada região do que embarcador com linhas, né? Quando eu falo linha assim, transportador, ele tem alguns transportadores são falsos. Eu só
transportador A só faz São Paulo, Rio. Tem o transportador B que faz todo o Sudeste, né? Tem o transportador C que faz o Sudeste e o Sul. Então, tem essas divisões, né, internamente, porque você tem demanda para o Brasil todo, Tudo. né? Tem gente Isso que que eu ia falar. começa, tem empresas que começam a falar, ah, faço biscoito, mas ficou regionalizado em um determinado período e aquilo foi crescendo, crescendo. O próprio produtor lá, a indústria, ele não tem meios de fazer essa distribuição nacional. Então, ele subcontrata um transportador. Uhum, Aqueles transportadores que são dessas linhas, né? entendi. Tem isso. Por isso a importância de cada vez mais o corretor, se quiser trabalhar no segmento de transporte, tem que se especializar e conhecer literalmente cada produto, né? Porque, João, eu fico imaginando que os transportadores, os embarcadores, pode até ser que alguns deles já conheçam, já saiba que tipo de produto eles precisam para poder cobrir a operação, mas outros não, né? Não. Tem uns que sabem, tem uns que acham que sabem e tem uns que não sabem, né? Tem muito ainda na questão, no nosso costume, de caso assim, que é o motorista, né? O motorista ele tinha um caminhão, trabalhava com uma determinada transportadora, ou prestava serviço para ele, e ele enxergou, né, que ele podia crescer Uhum. virando um transportador, né? Então ele tem um conhecimento prático de amarrar, de transportar, de carregar, de viajar, Tem razão. mas o conhecimento administrativo, o que ele precisa fazer, ele não tem. Uhum. Então, e aí muitas vezes ele busca a pólice em cima do laço, na hora que ele ganhou um cliente e o cliente fala assim, só que agora você tem que ter seguro. E geralmente nesses trâmites, se você não tomar cuidado, você contrata uma pólice errada, faz uma operação errada e dá o problema. A gente tem, eu, a gente na corretora, quando falo eu, a corretora, a gente tem alguns clientes que vieram por causa disso, que precisou do seguro, contratou um corretor que não é de especialista, Uhum. né? Às vezes não deu a informação também correta para aquele corretor. É, O tem isso corretor, também. o corretor fez uma pólice básica e não leu as entrelinhas, né? Um Uhum. exemplo. Ah, o que você transporta? Bebida, tá bom. Daí foi lá, bebida. Daí você vai lá, mercadorias excluídas, vinho, era vinho Alcoólico. que ele então, mas você falou que transportava bebida, não falou que É. transportava vinho. Pô, mas vinho não é bebida? É, mas é alcoólico. E aí fica o me disse, mas o problema tá aí, né? Questão de averbação, a obrigatoriedade hoje de emissão de conhecimentos, contratação de um caminhão, de um terceiro, né, que seja placa vermelha, que tenha NTT, que a habilitação esteja em dia. Nossa, são muitos detalhes. Nós temos empresas aí, né, que ajudam, é um braço da seguradora e da corretora, que são as gerenciadoras de risco, que nos ajuda bastante no dia a dia, né? Uhum. Mas o transportador ele tem que ter todo esse conhecimento, né? Saber o que é a diferença de um agregado, de um motorista próprio, de um terceiro, né? Hoje você tem aí aplicativos que você vende frete, que frete Brasil, etc., que às vezes você traz uma ajuda, mas também abre um precedente para ter um problema futuro, né? O fato de Uhum. você não conhecer o motorista e estar tá entregando a carga para ele. E quando emite-se uma apólice, é possível depois, João, fazer todos esses ajustes? Vamos supor, na última live você até citou um exemplo de um cliente teu que foi indicado, né? E ele precisou fazer uma contratação de uma apólice de seguro a toque de caixa. Vamos supor que o corretor ele não teve tempo de avaliar toda a operação do segurado. Emitiu uma apólice para atender aquela necessidade, mas é possível revisitar todas as cláusulas, a necessidade do cliente e fazer os ajustes posteriores? É possível.
quando você pede um ajuste de imediato, dependendo do ajuste, a seguradora não gosta. E está certa, porque ela subscreveu um risco em cima de uma informação e, às vezes, essa informação é completamente diferente. Então, por exemplo, eu fizemos a pós na correria, mas o segurador falou, olha, eu tenho uma questão aqui que eu acabei não falando ou deixei de falar e eu preciso que se inclua, exemplo, uma mercadoria, vou falar aqui, aço é uma mercadoria, vamos dizer assim, de classe B, e esse aço é de São Paulo para Minas Gerais. Ok. Então você vai explicar, a seguradora não vai gostar, porque você acabou de fazer uma pode, já faz um adendo, ela vai aceitar, você como você é um especialista, você vai fazer uma defesa sensata, lógico, não está omitindo nada, mas você consegue fazer isso. Mas você tem algumas coisas absurdas, por exemplo, o transportador falou que mencionou, né, disse no questionário, que ia transportar partes e peças de maquinário São Paulo, São Paulo, e no segundo dia ele fala, não, eu tenho operação de medicamento para o Rio de Janeiro. Aí, filha, Aí o aí risco é, muda completamente, né? aí não tem. Aí você fala assim, mas você não... E geralmente ele fala que vai transportar medicamento e nem avisa, né? Para você transportar medicamento, dependendo do medicamento que for, você tem que ter avisa, né? Mas você tem isso no mercado. Tem, né? Isso Eu acontece. imagino. Eu imagino. É, Então é e, bom os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, ficar esperto com isso, né? sim, porque você saiu de um risco C para um risco AA+, É. né? De uma região que todo mundo só olha a televisão, né? E muda completamente o risco, Muda. precificação. Tudo, muda tudo. Horário, É tipo uma de nova caminhão. análise, né? É outro negócio. É outro negócio. Lógico que tem transportador que começa transportando um segmento, depois de 3 meses ele consegue ter um novo cliente, né? E aí tudo bem. É uma operação nova, né? Que Uhum. você precisa ajustar. Mas de imediato, eu quando tenho essas demandas, porque às vezes parece que você tá querendo enganar a seguradora com informação É. para ter as apólices, você fala, depois que eu tiver a apólice, eu altero. E não é assim, Não é assim, né? não é Então assim. tem que conhecer bem o risco, É, questionar o e transportador, o embarcador, enfim. lógico quando você tem a experiência no segmento, quando o segurado já faz isso, de imediato você já dá essa resposta. Espera aí, cara. Aí você já fala, tem mais alguma coisa que você não me falou? Uhum. Aí você já fala, ó, eu vou pedir, mas não sei se vai acontecer. Tem que deixar claro, não pode criar expectativa. Nossa, nosso tempo aqui já está acabando, mas foi ótimo esse bate-papo. Acho que deu para as pessoas terem um overview do que é um pouquinho o ramo de transporte, as anuâncias, né, os pontos de atenções. Então, todo mundo tem que prestar bastante atenção. E é claro, se vocês tiverem alguma dúvida, pode nos mandar. O João responde todas as dúvidas, né, João? Oh, será um prazer ajudar. Multiplicar conhecimento é fantástico. E vamos marcar outra aí, né? Pra gente falar do internacional e do próprio nacional, né? Sim, Colocar alguns clientes aí que alguns tenham cases, né? alguns cases de mudança, né? Às vezes tem clientes que começam bem, porque o cliente é assim, né? Ele pode começar bem, Uhum, ficar ruim e você voltar ele para ficar bem, com ajuste, etc. E certo. tem inverso, clientes que estão mal e você consegue transformar ele em bem e manter ele bem. Né? E tem cliente que é mal e vai ser sempre mal. A Ele não operação é quer difícil de mudar. corrigir. Ele não é que é difícil, ele não quer corrigir. Tem muito disso. Quer passar o problema para a seguradora 2, seguradora 3, até É, aí não acabar tem e aí jeito. tem que mudar. Maravilha. Algumas coisas de mercado que é do passado, que muita gente ainda quer implantar. Um Uhum. exemplo básico, isenção de cadastro consulta para grãos. Ah, não tem como. Mas Difícil. antigamente tinha, mas antigamente não tinha sistema, era
Então, Outro antigamente, cenário, 10 né? anos atrás. É outro cenário. Outro cenário. Hoje tem sistema, hoje dá para fazer. Hoje não tem desculpa para não fazer Não mais, né? tem desculpa, não dá. Não dá. João, quero agradecer muito a sua participação, foi excelente, muito obrigada mesmo. Deixar o convite para todas as pessoas que estão nos assistindo para conhecer, entrar lá no nosso site, conhecer os nossos cursos, os nossos trabalhos, e se houver qualquer dúvida nessa questão do transporte nacional, pode entrar em contato conosco e o João vai dar toda a assessoria aí e responder todas as dúvidas. João, mais uma vez, Isso muito aí. obrigada, viu? Um Grande abraço a abraço, todos. Miriam. Tchau, Tchau. tchau.